Sabe aquela pessoa que está se relacionando com você e que tem sempre aqueles acessos de raiva, uma espécie de explosão de reatividade e até certo ponto violento? Aquela pessoa que te coloca exatamente no alvo dela como canalizadora de uma expressão muito reativa, aquela manifestação energética extremamente pulsional, de uma potência enorme, de uma tensão e ansiedade terríveis, que inclusive coloca você como se fosse uma pessoa menor, pequena, submissa, uma pessoa transgressora só pelo ato de existir. E aí você imagina que é você o problema mesmo. Olha a tamanha energia despendida nessa expressão. Puxa vida, o que eu fiz para representar toda essa energia negativa sobre mim? Talvez eu seja o problema. Então, já que ele está com tanta segurança, inclusive, se manifestando, se expressando com tanta raiva, evidente que pode ser o problema. Mas não. Claro que toda comunicação com muita segurança acaba convencendo pela própria maneira. Inclusive, se uma pessoa tem articulação de comunicação, um bom repertório de língua e linguagem, vai fazer com que você imagine ser o pior dos piores do planeta. Mas é evidente que a expressão de raiva é também uma reatividade impulsiva, extremamente visceral, rudimentar e, inclusive, absolutamente infantilizada. Nós todos experimentamos esse tipo de expressão, mas o ponto é que, mesmo nesse processo impulsivo, é evidente que você pode ter uma grande responsabilidade. Já a pessoa que se entrega para esse tipo de coragem no ato de se expressar sem qualquer responsabilidade, sem qualquer preocupação com os impactos que pode provocar em você, evidente que a gente pode remeter àqueles aspectos bem mais rudimentares, mais infantis, aquele momento em que você ainda está num processo de desenvolvimento nos teus laboratórios da infância, mas a gente está falando de criança, e quando isso está estruturado no adulto, aí é disfuncionalizado. Aí se torna um problema, inclusive para uma dinâmica genuinamente honesta numa relação amorosa, numa relação de afetos, sejam eles de quais naturezas surgirem. Mas veja, e se eu te dissesse que também toda essa energia gasta nesse tipo de dinâmica, de ação, também tem a ver com aquele tesão sádico de ver a outra pessoa extremamente vulnerável, extremamente submissa. Isso tem a ver também com as dinâmicas tóxicas, as dinâmicas abusivas. E não se trata efetivamente do que você fez, mas do que você representa nessa relação. E aí é muito pior, a profundidade desse tipo de situação se torna inviável de qualquer tipo de manutenção, de ajuste na relação. Porque só o fato de você existir para outra pessoa do jeito que você está já é um problema, ao ponto dela ter liberdade e segurança para reagir da forma violenta como ela reage, nessas explosões. Ah, mas depois ele pede desculpas, Rafa. Evidente que na primeira até você releva, na segunda já é um sinal de alerta, e dependendo da forma, não precisa esperar nem uma segunda vez, não é mesmo? Mas tem gente que fica, mesmo assim, e acaba imaginando que é esta pessoa o problema, porque ela realmente até pode perceber conscientemente essa situação, e aí ela se resigna ainda mais. O ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo, e que eu acho que é importante a reflexão, é perceber como isso pode também acabar se solidificando e criando uma rigidez ou uma espécie de conformidade, coisa que você não pode, pelo menos do ponto de vista saudável, permitir ou alimentar. Isso levando em consideração que você pode ter uma boa vivência, uma vivência saudável do ponto de vista psíquico e até físico. Vale lembrar que isso aqui não é terapia. Eu estou trazendo para você um insight, uma motivação para você buscar sua própria terapia. Aliás, tem muitas pessoas que acabam buscando terapia, inclusive para tomar decisões melhores e decisões que podem ser difíceis. Não é necessário você esperar se separar para procurar uma terapia. Você pode fazer isso até para tentar entender se existe um ajuste nessa relação ou se não, se essa é uma relação perdida. O fato é que a pessoa, quando investe esse tipo de interesse, ou seja, buscar essa expressão e colocar você como alvo dela, é evidente que vai fazer com que você seja também
a pessoa mais danificada, a pessoa com maiores dificuldades de enfrentar essas situações, não é mesmo? A raiva, portanto, não é uma expressão do outro, mas é um jogo, é um instrumento, é uma ferramenta que ele usa para te colocar no lugar que possa ser manipulável. Quando existe genuíno interesse de manutenção direta desse tipo de expressão, levando você sempre a ter esse tipo de opressão, faz com que a gente perceba que o ponto é sobre manipulação, não é sobre expressão, não é sobre uma dificuldade de genuinamente, permitir ou defender algum direito de se expressar, não é sobre isso, é sobre o impacto que ela quer causar em você de uma maneira até consciente, inclusive com perspectivas vantajosas que deseja. Vale lembrar que relacionamento é compartilhamento, relacionamento é balanço, relacionamento é comunhão, relacionamento é afeto, empatia, preocupação pelo outro também. Aliás, é bom você perceber que uma boa relação é sobre você, evidentemente, construir e perceber o melhor momento para defender os seus interesses e o melhor momento para abrir mão deles em caráter do outro. E é isso que funciona uma dinâmica boa, quando esse tipo de eh, movimento ele é consolidado por um respeito mútuo e não quando o outro sempre tira vantagem ou quando você está em vantagem direta em relação ao outro. Tá, mas e como é que eu faço para tentar entender essas questões, Rafa? Terapia. Terapia, 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 sempre terapia. Sempre eu falo isso nas minhas lives do TikTok, nos meus vídeos do YouTube. Por quê? Porque é a terapia que vai trazer para você melhores construções críticas, melhores formulações de pensamentos e reflexões que possam gerar amadurecimento em você e, principalmente, fortalecer tua autoestima para que possa você também ter uma espécie de defesa desses impulsos, defesa desses interesses, dessas comunhões, dessas importunações que possam estar presentes na tua realidade. Dá para ter isso? Dá. Dá para você construir isso na terapia. Dá para você entender como essas questões podem ser estruturadas e ajustadas para que você tenha um senso visível e perceptível das conquistas que você faz na própria terapia e como elas reverberam positivamente na tua vida. Por isso, invista em terapia. É muito mais, eh, vantajoso do que você ficar procurando soluções instantâneas para problemas absolutamente complexos.